Uma escrava grávida de 8 meses roçou sem querer na patroa e foi brutalmente castigada. Mandaram ela carregar água pesada por 6 horas seguidas sob sol escaldante de 38 graus sem parar. O corpo dela entrou em colapso e o bebê nasceu prematuro aparentemente morto. Mas quando a recém-nascida finalmente respirou, uma luz prateada azulada sobrenatural começou a emanar do corpinho dela e curou a mãe que estava morrendo. O que aconteceu depois transformou completamente aquela fazenda. Essa história real do Brasil imperial é de arrepiar. Me conta aqui nos comentários. De que cidade você está assistindo? E se você quer mais histórias brasileiras emocionantes e impactantes que marcaram nossa história, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Não perde! O sertão do Ceará agonizava sob a seca devastadora de 1877. A terra rachada e ressequida transformando paisagem outrora verde em extensão árida de tons cinzentos e marrons que se estendia até horizonte sem fim. A fazenda Bom Jesus era uma das poucas propriedades que ainda mantinha alguma produtividade na região, suas reservas de água cuidadosamente gerenciadas e gado esquelético sobrevivendo através de forragem trazida de áreas menos afetadas. Era propriedade do coronel Inácio Ferreira de Brito, homem de 58 anos cuja família controlava aquelas terras há 5 gerações, acumulando fortuna através de combinação de criação de gado, plantações de algodão quando chuvas permitiam, e exploração implacável dos 340 escravizados que trabalhavam sob condições que eram brutais mesmo para padrões da época. O coronel Inácio era figura complexa e contraditória, homem de educação considerável que estudará direito em Recife, que lia filosofia francesa e citava pensadores iluministas, mas que governava a fazenda com crueldade sistemática que contradizia completamente princípios que alegava admirar. Ele implementara sistema elaborado de controle baseado não apenas em punição física mas em manipulação psicológica. Criará hierarquia entre escravizados que alimentava divisões e ressentimentos, estabelecera sistema de privilégios mínimos que podiam ser revogados caprichosamente, e cultivar a atmosfera de medo constante onde ninguém sabia quando próxima punição viria ou por quê. Era tirania refinada, mais insidiosa que crueldade simples porque minava solidariedade e resistência coletiva. Entre os 340 escravizados estava Joana, mulher de 24 anos grávida de 8 meses, cuja história exemplificava a tragédia sistêmica multiplicada pela catástrofe natural da seca. Ela nascerá na fazenda durante período de relativa prosperidade, filha de Madalena que morrera de parto quando Joana tinha apenas 10 anos. Morte que deixará impressão profunda na menina sobre perigos de maternidade em cativeiro. Joana crescerá trabalhando primeiro na Casa Grande como mucama, posição que oferecia proteção relativa de trabalho sob sol brutal mas que também a expunha constantemente a caprichos da família do coronel. Era conhecida por dignidade quieta que mantinha mesmo em circunstâncias mais humilhantes, e por inteligência que aprenderá a esconder porque demonstrar perspicácia era perigoso. O pai do bebê que Joana carregava era segredo que ela guardava com determinação absoluta mesmo sob ameaças crescentes de punição. Havia especulação intensa, alguns sussurravam que era filho de Mateus, jovem escravizado de 27 anos que trabalhava com gado e que era visto ocasionalmente conversando com Joana quando pensavam que supervisores não observavam. Outros murmuravam mais sinistro, que poderia ser filho do próprio coronel Inácio ou de filho dele Rodrigo, violações que todos sabiam acontecerem regularmente mas que ninguém mencionava abertamente por medo de retribuição. Mas Joana mantinha silêncio que irritava profundamente coronel Amélia, esposa de Inácio, mulher de 53 anos cuja própria infertilidade, 3 gravidezes que terminaram em abortos espontâneos, a tornará obsessivamente interessada e ressentida de gravidez de outras mulheres. Foi em tarde de terça-feira, 3 de abril de 1877, que série de eventos começou que culminaria em tragédia e transformação impossível. Joana estava servindo jantar na sala de jantar elaborada da Casa Grande, movendo-se com extremo cuidado que gravidez de 8 meses exigia enquanto carregava a travessa pesada de prata com carne assada. Seu ventre estava tão volumoso que equilibrar travessa requeria concentração absoluta, e quando se virou para colocar travessa em mesa, Borda roçou muito levemente em ombro de Coronel Amélia que estava ajustando o guardanapo. Não houve derramamento, não houve sujeira, apenas toque mais suave possível. Mas Amélia, que passará o dia inteiro em humor particularmente negro devido à dor de cabeça persistente,
viu oportunidade de descarregar frustração. Sua desastrada descuidada. Amélia gritou, empurrando cadeira dramaticamente para trás como se tivesse sido violentamente atacada. Você bateu em mim com aquela travessa quente. Poderia ter me queimado seriamente. Olhe para você, gigantesca e desajeitada, tropeçando por toda parte sem o menor cuidado ou consideração. Joana imediatamente se desculpou, abaixando cabeça submissamente enquanto colocava a travessa em mesa com mãos que tremiam ligeiramente. Mil perdões, senhora. Foi completamente acidental. A travessa não estava quente o suficiente para queimar, mas aceito total responsabilidade por descuido. Mas Amélia estava além de aceitar desculpas racionais. Anos de frustração sobre própria infertilidade e luto por bebês perdidos encontrando válvula de escape em mulher grávida cuja fertilidade óbvia era lembrança dolorosa. Acidental. Amélia repetiu, voz subindo para alcançar tom histérico perfeitamente calibrado para garantir a atenção de marido. É sempre acidental com você. Sempre desajeitada. Sempre no caminho com essa barriga obscena. Você precisa aprender lição severa e permanente sobre cuidado apropriado e respeito a seus superiores. Ela virou-se para Coronel Inácio, que estava cortando carne metodicamente. Inácio, esta escrava me atacou com travessa quente. Exijo punição imediata, severa e exemplar. Coronel baixou garfo e faca com precisão deliberada, olhando de esposa claramente agitada para Joana visivelmente grávida para a travessa que estava perfeitamente colocada em mesa sem qualquer evidência de acidente real. Sua avaliação foi rápida, calculista e completamente pragmática. Amélia, a escrava está grávida de 8 meses. Punição física direta seria extremamente arriscada para a criança que representa investimento de aproximadamente R$ 1 quando completamente crescida, treinada e no auge de capacidade de trabalho. Era a redução de ser humano nascituro a cálculo financeiro frio, mas pelo menos cálculo que oferecia alguma proteção a Joana. Mas Amélia não estava interessada em pragmatismo econômico do marido, estava interessada em exercer poder e descarregar raiva. Então você propõe que ela escape completamente impune de atacar sua esposa. Amélia exigiu, voz carregando a ameaça velada de que recusa em puni-la seria interpretada como desrespeito à própria Amélia. Que outras escravas vejam que gravidez é escudo perfeito contra consequências de comportamento violento e inadequado. Isso criaria precedente absolutamente inaceitável que minaria toda a disciplina nesta fazenda. Ela fez pausa calculada, depois continuou com voz mais controlada mas não menos perigosa. Se não pode ser açoitada diretamente, há muitas outras formas de ensinar lição necessária. Mande ela trabalhar sob sol. Nos campos. Carregando água para gado. Sob supervisão de Severino. 3 dias completos devem ser suficientes para ensinar cuidado que serviço doméstico leve claramente falhou em inculcar. Severino era feitor particularmente brutal. Homem de 42 anos conhecido em toda a região por sadismo que ia muito além de crueldade funcional necessária para manter controle. Carregar água para gado durante seca, quando cada gota era preciosa e reservatórios estavam a distâncias cada vez maiores, era trabalho extenuante mesmo para homens fortes e saudáveis. Para a mulher grávida de 8 meses, sob sol de abril no sertão que frequentemente excedia 38 graus Celsius, era sentença que poderia facilmente resultar em morte de mãe e bebê através de insolação. Desidratação ou parto prematuro induzido por esforço extremo. Joana sentiu terror absoluto gelar sangue, mas não protestou em voz alta porque sabia que resistência verbal apenas intensificaria a punição dramaticamente. Coronel Inácio considerou proposta de esposa com frieza característica, pesando custos potenciais, perda de escrava e criança, contra benefícios, manter a autoridade de esposa, estabelecer precedente de que gravidez não oferecia proteção completa. Muito bem, ele finalmente concordou com acenar. Joana, você está temporariamente transferida para trabalho de campo, especificamente transporte de água para gado sob supervisão direta de Severino, começando ao amanhecer amanhã e continuando por 2 dias, não 3, Amélia, 2 é suficiente dado condição dela. Se comportamento melhorar e nenhum dano permanente ocorrer, retornará a serviço doméstico.
Se, no entanto, recusar trabalho ou demonstrar insubordinação de qualquer forma, período será estendido indefinidamente. Eram palavras cuidadosamente escolhidas para soar quase razoáveis, mas todos presentes entendiam que 2 dias poderiam ser fatais. Madalena, mãe adotiva de Joana, não relacionada biologicamente mas que cuidara da menina após morte da mãe biológica e que tomara nome da falecida como honra, estava trabalhando na cozinha quando ouviu notícia através de rede de comunicação que sempre existia entre escravizados mesmo sob vigilância mais rigorosa. Ela largou panela de feijão que estava temperando e correu para a sala de jantar, todas considerações de protocolo apropriado completamente esquecidas em pânico maternal absoluto que superava até medo de punição. Senhora Coronela, por favor, ela implorou, jogando-se literalmente de joelhos diante de Amélia em postura de súplica total e humilhação voluntária. Joana está no final absoluto da gravidez. Carregar água sob sol de abril vai matá-la com certeza. Vai matar bebê que é investimento do coronel. Por favor, tenha misericórdia cristã que sei que possui em coração. Eu trabalho em dobro, em triplo, em quádruplo para compensar qualquer erro que ela cometeu, faço qualquer coisa que ordenar, mas por favor, por amor de Deus e todos santos, não a mande para Campos em condição dela. Mas apelo apaixonado de Madalena apenas irritou Coronela Amélia mais profundamente, porque implicava a crítica velada de decisão que acabará de forçar marido a fazer, sugeria que ordem era cruel e injusta em vez de disciplina apropriada e necessária. Como ousa questionar minha autoridade e julgamento? Amélia disse com voz perigosamente baixa e controlada que era de alguma forma mais aterrorizante que grito. Como ousa sugerir que ordem que dei é inadequada ou excessiva? Decisão está tomada e é final. Madalena. E se você interferir novamente, se questionar minha autoridade mais uma vez de qualquer forma, você se juntará a Joana nos campos carregando água. E ao contrário dela, você não terá a proteção de estar grávida. Agora volte para a cozinha imediatamente antes que eu perca a paciência completamente e ordene que ambas sejam chicoteadas além de transferência de trabalho. Madalena olhou para Joana com desespero absoluto gravado em cada linha de rosto envelhecido precocemente por décadas de trabalho árduo. Depois para Coronel Inácio esperando que ele interviesse com bom senso e pragmatismo que esposa aparentemente carecia. Mas ele simplesmente voltou a atenção para prato, cortando e comendo carne metodicamente, deixando absolutamente claro através de linguagem corporal que considerava assunto completamente encerrado e não toleraria discussão adicional. Madalena arrastou-se de volta para a cozinha, lágrimas escorrendo silenciosamente enquanto mente já trabalhava em formas de ajudar Joana a sobreviver próximos 2 dias. Joana foi acordada antes do amanhecer no dia seguinte por Severino, que a arrastou literalmente de esteira onde dormia em pequeno quarto compartilhado com 5 outras mulheres. Levante-se, mucama mimada, ele disse com voz carregada de desprezo e antecipação sádica. Hora de aprender como outras pessoas trabalham de verdade. Você vai carregar água dos reservatórios para bebedouros do gado. Há 4 reservatórios principais a distâncias variando de 500 metros a 1,5 km. Você usará baldes, 2 de cada vez, caminhando ida e volta quantas vezes eu determinar necessário. E não há pausas exceto quando eu disser, não há água para beber exceto quando eu permitir, não há sombra exceto quando o sol se põe. Entendido? Joana acenou, não confiando em própria voz para responder sem quebrar completamente e mostrar medo que daria satisfação a Severino. Ela foi levada para Campos conforme primeiros raios de sol começavam a iluminar o horizonte, e recebeu 2 baldes de madeira velha ligados por jugo que deveria carregar sobre ombros. Cada balde, quando cheio, pesava aproximadamente 10 quilos, totalizando 20 quilos além de peso de gravidez de 8 meses que ela já carregava. Primeira viagem ao reservatório mais próximo, 500 metros sob sol que rapidamente intensificava, foi possível através de pura força de vontade e determinação de não falhar imediatamente. Mas conforme manhã progredia e calor aumentava, realidade da punição começou a manifestar-se em corpo de Joana de formas que não podia ignorar. Por volta das 9 da manhã, 3 horas após começar, Joana já completará 6 viagens de ida e volta ao reservatório,
carregando o total de 120 quilos de água além de próprio peso corporal aumentado pela gravidez. Costas doíam de forma que fazia cada passo uma agonia. Pés estavam inchando dentro de sapatos que já eram apertados antes de começar trabalho. E mais alarmante, começou a sentir contrações, não contrações de Braxton Hicks, mas tensão uterina real e rítmica que era aviso claro de que corpo estava sob estresse crítico que poderia induzir trabalho de parto prematuro. Mas quando tentou desacelerar ou fazer pausa, Severino estava lá imediatamente com chicote que estralava perigosamente perto sem tocá-la. Ainda, pelo menos. Continue movendo. Ninguém disse que podia parar. Mais rápido ou próximo estalo não será aviso. Mateus, o jovem que muitos suspeitavam ser pai do bebê de Joana, estava trabalhando em seção próxima dos campos cuidando de gado esquelético. Ele viu condição de Joana, rosto pálido como cera apesar de calor, suor não apenas de esforço mas de algo mais preocupante, movimentos tornando-se descoordenados, e aproximou-se de Severino com extremo cuidado, sabendo que Feitor interpretava qualquer coisa como potencial insubordinação que justificaria violência. Senhor Severino, Mateus disse com voz mais respeitosa e submissa que conseguia forçar através de garganta que queria gritar acusações. Joana parece muito doente. Talvez devesse descansar alguns minutos na sombra, beber pouca água para prevenir insolação. Mas Severino o cortou com voz cortante como navalha recém-afiada. Ela trabalha exatamente como ordenado pelo coronel e coronela até eu receber instruções diferentes. E você volta para próprio trabalho imediatamente, agora, antes que eu encontre razão para puni-lo também por preguiça, insolência e interferência em assuntos que não são da sua conta. Mateus hesitou por momento crucial, olhando para Joana com preocupação e amor tão óbvios que apenas confirmavam suspeitas sobre paternidade. Mas finalmente voltou para trabalho porque resistência aberta apenas resultaria em punição que não ajudaria ninguém e que possivelmente pioraria a situação de Joana se Severino decidisse que ela era a causa de insubordinação dele. Joana continuou trabalhando porque a alternativa era literalmente impensável. Parar seria admitir fraqueza total. Seria dar satisfação máxima a Severino e Coronela Amélia. Seria falhar em teste de resistência que sabia que precisava passar para ter qualquer esperança de voltar a condições relativamente toleráveis de trabalho doméstico. Ela moveu-se como autômato, pegando baldes vazios, caminhando para reservatório sob sol que transformava ar em fornalha líquida, enchendo baldes com água que sabia que era mais preciosa que ouro durante seca, carregando de volta para bebedouros enquanto músculos gritavam protesto e contrações ficavam progressivamente mais frequentes e mais intensas e mais impossíveis de ignorar ou negar. Foi ao meio-dia, 6 horas após começar trabalho brutal, que corpo de Joana finalmente atingiu o limite absoluto de resistência. Ela estava a meio caminho de volta do reservatório mais distante, 1,5 km sob sol do meio-dia que fazia até Archimer com ondas de calor, quando contração massiva, não aviso mas coisa absolutamente e inequivocamente real, rasgou através de abdômen com intensidade que a fez gritar involuntariamente. Baldes caíram de mãos entorpecidas, água espalhando-se pela terra rachada onde foi absorvida quase instantaneamente, e ela cambaleou tentando manter equilíbrio mas pernas não obedecendo comandos de cérebro. Ela caiu de joelhos na terra quente que queimou através de saia fina, então para lado, corpo curvando-se instintivamente ao redor de ventre em tentativa desesperada de proteger bebê de qualquer coisa que estava acontecendo. Grito de Joana alcançou ouvidos de Mateus mesmo a distância considerável, som de agonia feminina cortando através de outros barulhos de fazenda funcionando. Ele largou ferramentas que estava usando para consertar cerca e correu, não se importando absolutamente com consequências que poderia enfrentar. Ele encontrou Joana deitada na terra árida entre reservatório e bebedouros, claramente em agonia que ia muito além de desconforto normal, mãos apertando o ventre enquanto outra contração seguia a primeira com intervalo assustadoramente curto. E então ele viu sangue, manchando saia de Joana, gotejando na terra, evidência visual inegável de que algo estava terrivelmente, catastroficamente errado. O bebê, Joana conseguiu dizer entre dentes cerrados tão apertados que mandíbula doía. O bebê está vindo agora. É cedo demais. Deus do céu, é cedo demais e tudo está errado. Mateus ajoelhou-se ao lado dela, pegando mão dela e apertando enquanto mente corria através de opções que eram todas terríveis.
Severino chegou momentos depois, irritação inicial em rosto dando lugar a algo próximo de alarme genuíno quando viu extensão de sangramento e reconheceu que situação estava saindo rapidamente de controle de formas que poderiam resultar em problemas sérios para ele pessoalmente se escrava e bebê morressem sob supervisão dele. Busquem tia Benedita imediatamente. Severino ordenou a outros trabalhadores que começavam a reunir-se. E mandei mensageiro ao galope para a vila buscar Dr. Otávio. Digam que é emergência que não pode esperar. Ele olhou para Joana com expressão que era complexa mistura de irritação por ter trabalho interrompido, preocupação pragmática sobre perder investimento valioso, e talvez, apenas talvez, traço minúsculo de algo que poderia ser remorso ou culpa por ter empurrado mulher grávida além de limite de segurança. E vocês dois, ele disse a Mateus e outro homem. Carreguem ela para a enfermaria. Cuidadosamente. Se deixarem cair ou causarem mais dano, responsabilizo vocês pessoalmente. Joana foi carregada por Mateus e ajudante, cada contração fazendo-a gritar de dor que ia muito, muito além de trabalho de parto normal porque corpo não estava apenas tentando expelir bebê mas estava reagindo a trauma de 6 horas de trabalho extenuante sob calor extremo enquanto severamente desidratada. A enfermaria da fazenda era construção modesta mas pelo menos oferecia teto contra sol, 4 camas simples, armário com suprimentos médicos básicos limitados, e janelas que permitiam alguma circulação de ar embora ar circulante fosse quente como o sopro de forno. Mas era infinitamente melhor que dar à luz no meio de campo aberto sob sol de meio-dia. Tia Benedita, parteira não oficial da fazenda aos 71 anos com impressionantes 47 anos de experiência trazendo bebês ao mundo em condições que variavam de adequadas a impossíveis, chegou antes mesmo de Joana ser colocada em cama. Ela viu sangramento imediatamente e rosto dela, normalmente sereno mesmo em emergências, mostrou alarme que raramente permitia-se demonstrar porque demonstrar medo assustava pacientes e família. Quanto tempo ela trabalhou sob sol? Benedita exigiu com voz que carregava autoridade que até Severino não ousava desafiar. 6 horas, Mateus respondeu, voz quebrando de emoção que não tentava mais esconder. 6 horas carregando água sem pausa, sem sombra, quase sem água para beber. Por ordem da coronela como punição. Benedita amaldiçoou com vocabulário colorido que fez até homens endurecidos presentes piscarem em surpresa. Idiotas criminosos e assassinos. 6 horas? Para a mulher no final absoluto da gravidez durante pior calor do dia na seca? Isso não é punição, é tentativa de homicídio deliberado disfarçada como disciplina. Ela virou-se para Joana, tocando testa que estava queimando com febre que vinha de combinação de insolação e trabalho de parto prematuro. Exame rápido mas completo confirmou piores medos que décadas de experiência lhe ensinaram a reconhecer. Descolamento placentário parcial induzido por estresse físico extremo combinado com desidratação severa. Placenta está se separando da parede uterina. Bebê não está recebendo oxigênio ou nutrientes adequados. Mãe está sangrando internamente além do sangramento externo que vemos. E trabalho de parto está progredindo muito, muito rápido demais. Corpo em modo de pânico tentando expelir bebê de emergência antes que ambos morram. Ela vai sobreviver? Mateus perguntou com voz que era quase sussurro porque não tinha certeza se queria ouvir resposta. Benedita não ofereceu falsas garantias ou conforto vazio porque respeito por inteligência de pacientes e família significava honestidade. Não sei. Honestamente não sei. Depende de quanto dano interno foi feito, de quão forte bebê é apesar de ser prematuro, de quão rápido Dr. Otávio chega e o que pode fazer quando chegar. Chances não são boas. Vou ser honesta sobre isso. Chances não são boas de forma alguma. Mas vou fazer absolutamente tudo o que posso, e vocês precisam rezar. Rezar para todos os santos e orixás e qualquer poder que acreditem que possa estar ouvindo. Dr. Otávio Mascarenhas chegou 45 minutos depois, tempo extraordinariamente rápido dado que mensageiro teve que cavalgar 3 léguas até vila, convencê-lo a largar outros pacientes imediatamente, e voltar, tendo galopado furiosamente sob sol brutal. Ele era homem de 51 anos, médico há 26, com vasta e dolorosa experiência em complicações obstétricas particularmente entre escravizadas que frequentemente enfrentavam condições que desafiavam crença.
Seu exame de Joana foi rápido, completo e absolutamente profissional. Mas a expressão que cruzou o rosto conforme examinava era de horror mal disfarçado. Descolamento placentário de estimados 40 a 50%, trabalho de parto prematuro extremamente avançado, mãe criticamente desidratada e sofrendo de insolação moderada a severa, hemorragia interna e externa significativa, e... Ele pressionou. Estetoscópio contra ventre distendido de Joana, ouvindo com concentração que fez sala inteira ficar em silêncio absoluto. Batimento cardíaco fetal está perigosamente fraco, irregular e desacelerando. Bebê está em sofrimento extremo e crítico. O que pode fazer? Mateus perguntou com desespero absoluto que fez voz quebrar completamente. Por favor, doutor, tem que haver algo. Qualquer coisa. Otávio olhou de Joana para Mateus, vendo amor óbvio entre eles que transcendia circunstâncias brutais que tentavam negar até possibilidade de tais conexões. Depois para Benedita, cujos olhos experientes já entendiam o que ele estava prestes a dizer. Duas opções, ambas terríveis com riscos imensos. Opção 1. Tentamos parto vaginal normal, mas com placenta tão substancialmente descolada e bebê já em sofrimento severo. Chances são muito altas, diria 80% ou mais, de que bebê morra antes de nascer ou nasça tão privado de oxigênio que não sobreviva mais que minutos. E hemorragia materna provavelmente piorará drasticamente durante trabalho de parto, possivelmente matando mãe também através de choque hipovolêmico. Opção 2. Cesariana de emergência imediata. Isso dá ao bebê melhor chance de sobrevivência, talvez 30% em vez de 20%, mas... Ele hesitou porque próximas palavras eram sentença de morte quase certa. Taxa de mortalidade materna em cesarianas mesmo em hospitais urbanos com condições ideais é aproximadamente 60 a 70%. Aqui, com hemorragia já estabelecida, desidratação severa, sem anestesia adequada, sem instrumentos cirúrgicos ideais, taxa provavelmente aproxima-se de 90% ou mais. Joana, ouvindo através de névoa de dor que fazia difícil focar em palavras mas ainda lúcida o suficiente para entender implicações essenciais, tomou decisão com clareza surpreendente que vinha de algum lugar profundo onde amor maternal superava instinto de autopreservação. Cesariana, ela disse com voz fraca mas absolutamente firme e sem hesitação. Faça o corte. Salve minha filha. Dê a ela a chance de 30% em vez de 20%. 10% adicional de vida para ela vale 100% de risco adicional para mim. Faça isso. Faça agora. Por favor. Mateus começou a protestar. Não, não pode haver outra forma. Não posso perder você. Você não pode pedir isso de mim. Mas Joana apertou mão dele com força que parecia impossível dado o estado enfraquecido. Se eu morrer, ela disse olhando diretamente em olhos dele com intensidade que gravou palavras em alma dele. E rogo a Deus que não morra porque quero mais que qualquer coisa ver nossa filha crescer, mas se eu morrer, você cuida dela. Você diz que a amei mais que vida própria, porque é verdade. Você diz que escolhi salvá-la mesmo sabendo que provavelmente me mataria, porque é verdade. Você promete que ela saberá que foi amada, que foi querida, que não foi acidente ou fardo mas alegria escolhida. Prometa isso a mim agora. Mateus prometeu através de soluços que sacudiam o corpo inteiro, e então Otávio preparou-se para procedimento que sabia provavelmente mataria paciente mas que oferecia a única esperança real para bebê. Ele tinha éter para anestesia mas quantidade era muito limitada, suficiente para atenuar dor parcialmente mas definitivamente não suficiente para induzir inconsciência completa que seria misericordiosa. Joana, ele disse forçando-se a olhar diretamente em olhos dela porque ela merecia honestidade completa. Você vai sentir dor. Muita dor. Dor que vai ser pior que qualquer coisa que experimentou. Vou trabalhar tão rápido quanto humanamente possível, vou fazer tudo o que posso para minimizar sofrimento, mas não posso prometer. Ela o interrompeu. Eu entendo e aceito. Apenas salve minha filha. Isso é tudo que importa agora. Salve ela. Otávio administrou dose máxima de éter que considerava segura. Depois esperou 3 minutos para fazer efeito. Joana ficou sonolenta mas claramente não inconsciente.
ainda capaz de sentir mas esperançosamente em estado ligeiramente dissociado onde dor seria experienciada mas talvez processada de forma menos direta. Então, com Benedita assistindo ao lado e Mateus segurando mão de Joana enquanto rezava em voz baixa misturando português com iorubá e latim fragmentado, Otávio fez primeiro corte através de pele de abdômen de Joana. Ela gritou, som de agonia pura e visceral que ecoou através de enfermaria, através de janelas abertas, atingindo ouvidos de trabalhadores esperando ansiosamente lá fora e fazendo vários deles recuar ou começar a chorar. Mas Otávio não podia parar, não podia hesitar, não podia permitir-se ser afetado emocionalmente por sofrimento que estava causando porque a única esperança de salvar bebê era a velocidade absoluta. Ele cortou através de camadas de pele, depois através de tecido adiposo subcutâneo magro porque desnutrição crônica significava que Joana tinha pouco gordura corporal, depois através de músculos abdominais que se contraíam reflexivamente sob bisturi, finalmente através de útero distendido, trabalhando com velocidade que vinha de anos de experiência mas também de conhecimento urgente de que cada segundo contava quando o bebê estava sendo privado de oxigênio. Sangue fluiu mais abundantemente do que Otávio esperava mesmo tendo esperado muito, muito, muito mais. Hemorragia que já estava estabelecida de descolamento placentário piorou dramaticamente com cada camada de tecido cortada, vasos sanguíneos seccionados jorrando sangue que Benedita tentava desesperadamente absorver com panos que ficavam saturados quase instantaneamente e precisavam ser substituídos em ciclo aparentemente sem fim. E Joana, através de éter e dor que transcendia a capacidade de linguagem de escrever, permanecia consciente o suficiente para estar dolorosamente ciente de tudo o que estava acontecendo. Sensação de mãos dentro dela manipulando órgãos, som de instruções urgentes trocadas entre Otávio e Benedita, cheiro de sangue que estava encharcando tudo e que parecia ser quantidade impossível para corpo humano conter. E então, após 10 minutos que se estenderam como eternidade torturante, Otávio alcançou dentro do útero incisado e puxou. Bebê emergiu coberta de sangue mecônio, pequena, obviamente e drasticamente prematura com peso estimado de apenas 1,8 kg, e completamente, terrivelmente, devastadoramente imóvel. Sem choro, sem respiração, sem reflexos, pele com tom azul acinzentado profundo de privação severa e prolongada de oxigênio que sugeria dano cerebral possível ou provável se sobrevivesse. Otávio cortou o cordão umbilical rapidamente com mãos que tremiam imperceptivelmente, entregou o bebê para Benedita com olhar que comunicava volumes sem palavras, depois voltou a atenção desesperada para a hemorragia que estava matando Joana em tempo real diante de olhos dele. Benedita pegou o bebê que parecia morta, limpou boca e nariz com pano com eficiência nascida de décadas fazendo exatamente isso, virou o pequeno corpo de cabeça para baixo e deu tapas firmes nas costas minúsculas. Uma vez com força cuidadosamente calibrada, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Absolutamente nada. Bebê estava fria ao toque, pele permanecia azul, não havia nenhum sinal detectável de vida. Sem batimento cardíaco que ela podia sentir, sem respiração que podia ver ou ouvir, sem reflexos quando tocava pé ou mão. Mateus observava em horror que transcendia palavras, vendo filha que parecia ter nascido morta em mãos de parteira. E Joana, ainda consciente através de névoa cada vez mais profunda de perda de sangue e choque, sussurrou com voz tão fraca que mal era audível. Minha filha, ela está viva? Por favor, diga-me. Benedita não respondeu imediatamente porque não sabia como responder, não sabia se deveria oferecer falsas esperanças ou preparar mãe para a perda inevitável. Mas ela não desistiu porque décadas de experiência ensinaram que bebês às vezes surpreendiam, que vida às vezes se agarrava contra probabilidades impossíveis. Ela começou respiração boca a boca, técnica que aprenderá anos atrás de médico progressista, cobrindo boca e nariz minúsculos da bebê e soprando gentilmente, cuidadosamente, fornecendo oxigênio que pulmões colapsos não podiam extrair de ar. Soprou, esperou observando o peito para movimento, soprou novamente. E ainda absolutamente nada. Ela tentou massagem cardíaca externa, técnica que era controversa e raramente bem-sucedida mas que representava a última esperança, pressionando o peito pequeno com 2 dedos em ritmo que esperava estimularia coração parado. 30 compressões, depois 2 respirações, depois 30 compressões mais,
Ciclo que médicos europeus estavam começando a codificar, mas que ainda era mais arte que ciência. Mateus estava rezando em voz alta agora, palavras caindo uma sobre outra em torrente desesperada que misturava todas as línguas e todas as fés que conhecia, apelando a qualquer poder que pudesse estar ouvindo. E Joana, consciente de estar morrendo e deslizando, fixou olhos que estavam perdendo foco na bebê imóvel e sussurrou algo que era simultaneamente oração, comando e última expressão de amor maternal. Viva! Minha filha! Por favor! Por tudo que é sagrado! Viva! E então, como se em resposta direta e impossível à súplica de mãe moribunda, algo extraordinário aconteceu que faria todos presentes questionarem compreensão de realidade. Bebê ofegou, inspiração súbita, profunda e completamente inesperada que encheu pulmões pela primeira vez. Peito minúsculo expandiu dramaticamente, boca abriu em arco perfeito, e choro encheu o ar, fraco primeiro, tremendo e incerto, mas fortalecendo rapidamente, tornando-se afirmação vigorosa e surpreendentemente robusta de vida que recusava absolutamente ser negada apesar de todas as probabilidades médicas e físicas. Pele começou a mudar de azul para rosa, transformação acontecendo visivelmente conforme o oxigênio finalmente circulava através de sistema. E então olhos abriram, olhos que não deveriam ser capazes de focar por semanas dado prematuridade, e pareceram olhar diretamente, conscientemente, com consciência que era impossível mas inegável. Mas não foi apenas bebê que voltou à vida de forma milagrosa. Algo mais aconteceu, algo que fez todos presentes na enfermaria congelarem em espanto absoluto e admiração próxima de terror religioso. Luz começou a emanar da criança recém-nascida, não reflexo de lamparina ou sol através de janela, mas luminosidade que vinha inequivocamente da própria bebê, brilho prateado azulado que preenchia a enfermaria com calor gentil que era simultaneamente físico e algo muito mais profundo, mais fundamental, mais impossível de categorizar através de estruturas normais de compreensão. A luz não era ofuscante, podia-se olhar diretamente para a bebê sem desconforto, mas era absolutamente inegável, impossível de racionalizar como ilusão ótica ou truque de percepção porque todos na sala viam exatamente a mesma coisa. Detalhes variavam conforme a história passava de pessoa para pessoa, alguns diziam que luz preenchera toda a fazenda, outros que bebê levitara, ainda outros que anjos foram vistos, mas núcleo permanecia consistente. Milagre testemunhado por pessoas confiáveis incluindo médico respeitado, algo que transcendia a explicação normal mas que era inegavelmente real. Coronel Inácio veio pessoalmente à enfermaria. Ceticismo aristocrático lutando com curiosidade. Encontrou Dr. Otávio obviamente perturbado. É verdade? Coronel perguntou. Bebê brilhou? Curou mãe através de intervenção divina. Otávio encontrou olhos dele diretamente. Testemunhei fenômeno que não posso explicar. Luz emanou da criança. E coincidindo com aquela luz, hemorragia que matava Joana cessou. Chamaria de milagre. Foi real e extraordinário. Coronel aproximou-se da cama. Quando olhou para bebê, quando olhos da recém-nascida focaram nele com consciência impossível, algo passou por rosto dele. Reconhecimento perturbador, sensação de ser visto e julgado. Ele recuou, compondo expressão. Criança é ativo excepcional. Valor incalculável. Joana e bebê transferem-se para Casagrande. Quero ambas sob supervisão direta. Coronel Amélia chegou esperando encontrar consequências fatais de punição. Em vez disso, encontrou mãe e bebê vivas, atmosfera reverente. O que está acontecendo? Ela exigiu. Antes que alguém respondesse, bebê abriu olhos e olhou diretamente para Amélia. O que aconteceu foi transformação dramática. Amélia congelou sob olhar, rosto passando por expressões, confusão, medo, horror, colapso. Cambaleou, mão no peito, respiração ofegante. Eu vejo, ela sussurrou. Vejo o que sou. Vejo o que fiz. Lágrimas escorreram, soluços sacudiram o corpo. Mulher pronta para justificar crueldade desmoronando. Aproximou-se de cama tremendo. Eu enviei você para morrer, disse a Joana. Deliberadamente, conscientemente. E por quê? Porque fertilidade sua, juventude sua me lembravam de tudo que perdi. Estava com inveja, amarga,
quebrada por dentro, e transformei aquilo em crueldade. Caiu de joelhos. Por favor, perdoe-me. Sei que não mereço. Mas juro que nunca mais causarei tal sofrimento. Vou dedicar resto da vida a desfazer dano que causei. Joana olhou para a mulher que tentará matá-las. Parte dela queria rejeitar desculpas. Mas olhou para a filha, criança que brilhara, que curara, que forçava a confrontação com verdade, e sentiu raiva derreter. Você pode mudar, Joana disse gentilmente. Se arrependimento é real, pode ser melhor. Pode honrar segunda chance que minha filha deu a mim e está oferecendo a você. Amélia acenou vigorosamente. Vou mudar. Juro. E começarei garantindo que vocês tenham tudo o que precisam. Vou protegê-las, tratá-las não como propriedade mas como seres humanos preciosos. Não era transformação instantânea mas começo genuíno testemunhado por todos. Nos dias seguintes, Joana nomeou o bebê Luz, porque trouxe luz literal quando nasceu, luz que salvou minha vida e que parece ter poder de iluminar verdades e transformar corações. Conforme semanas e meses passavam, ficou claro que Luz era extraordinária. Crescia rapidamente apesar de nascimento prematuro. Focou olhos aos 2 dias, sorriu em 1 semana, tentou rolar aos 14 dias. Mas mais notável era efeito em pessoas. Quando Luz estava presente, tensões suavizavam, raivas esfriavam, pessoas falavam mais gentilmente. Era como se presença emanasse paz que influenciava todos próximos. Amélia visitava diariamente, segurando Luz e chorando enquanto algo endurecido começava a amolecer. Começou a fazer mudanças reais, reduzindo punições, melhorando a alimentação, estabelecendo escola para crianças escravizadas apesar de ser ilegal. Coronel também mudava gradualmente. Reduziu horas de trabalho, implementou pausas para a água, permitiu famílias ficarem juntas. Pragmatismo ainda guiava decisões, mas agora incluía reconhecimento de que trabalhadores tratados com dignidade eram mais produtivos. Quando Luz tinha 4 meses, Antônio foi chifrado por touro, ferimento abdominal que Otávio diagnosticou como fatal. Intestinos perfurados, sangramento massivo. Sem cirurgia hospitalar, chances mínimas. Posso fazê-lo confortável mas não salvá-lo. Benedita, cuidando de Luz, teve impulso. Deixe Luz tocar antes de desistir. Antônio implorou. Por favor. Não tenho nada a perder. Benedita guiou mãozinha de Luz para tocar abdômen perto do ferimento. Luz suave fluiu, concentrando-se ao redor. Ao longo de minutos, sangramento diminuiu, respiração melhorou, dor suavizou. Não era cura instantânea mas melhoria substancial. Otávio ficou estupefato, sangramento diminuiu. Sinais vitais estabilizando. Vou tentar cirurgia. Talvez haja chance. Milagrosamente, Antônio sobreviveu. Notícia espalhou-se por todo o sertão e além. Pessoas de toda parte apareceram pedindo ver bebê milagroso. Coronel estabeleceu sistema. Luz disponível 2 dias por semana, transformando dom em recurso gerenciado. Conforme anos passavam, mudanças na fazenda tornaram-se inegáveis. Amélia transformou-se em defensora apaixonada de tratamento humano. Estabeleceu o programa educacional completo, usou fortuna para comprar liberdade de idosos e doentes. Eram tentativas de redenção, mas genuínas. Coronel via que desde nascimento de Luz havia menos conflitos, menos fugas, produtividade melhor. Sistema baseado em terror era menos eficiente que sistema com dignidade. Em 1884, Luz tinha 7 anos, anunciou emancipação gradual ao longo de 7 anos, libertando todos antes de Lei Áurea. Era reversão completa, presença de Luz tornando escravidão impossível de justificar. Mateus foi libertado mas ficou. Nossa filha está transformando este lugar. Quero ser parte disso. Luz crescia extraordinariamente sábia. Aos 8 anos, demonstrava empatia profunda. Dons permaneciam. Pessoas perto dela relatavam dores diminuindo, ansiedades aliviando. José do Patrocínio, abolicionista famoso, visitou. Passou 3 semanas observando.
Ela é fenômeno único, escreveu nacionalmente. Na presença dela, reconhecimento de humanidade torna-se inescapável. Ela é argumento vivo contra a escravidão. Propôs que Luz viajasse visitando fazendas, reuniões abolicionistas. Luz falou: minha mãe quase morreu porque sistema a tratou como propriedade. Nasci daquele sofrimento. Se posso usar dons para acabar sistema, é por isso que estou aqui. Impossível refutar. Luz começou a viajar com Joana e Mateus, visitando fazendas em todo o Brasil. Onde fosse, efeito profundo. Fazendeiros confrontando Luz descobriam certezas sobre escravidão tornando-se questionáveis. Nem todos mudavam, mas sementes eram plantadas. Em 13 de maio de 1888, quando Lei Áurea foi assinada, Luz estava no Rio como convidada especial. Tinha 11 anos, mas presença carregava peso profundo. Patrocínio falou. Abolição veio através de argumentos morais, pressão econômica, resistência heroica. Mas também através de pessoas como Luz, que tornaram impossível não ver humanidade que sistema negava. Após a abolição, Coronel transformou fazenda em cooperativa onde ex-escravizados trabalhavam como parceiros. Não era perfeito, mas era começo de justiça. Amélia dedicou o resto da vida à educação e saúde, estabelecendo 4 escolas, 2 clínicas, fundo oferecendo empréstimos. Joana viveu até 1932, vendo filha tornar-se força para bem. Morreu aos 80 cercada por 12 netos. No leito de morte, você nasceu de sofrimento que quase nos destruiu, mas transformou em luz que mudou o mundo. Estou orgulhosa. Mateus morreu em 1938 aos 88. Ela é milagre. Mostrou que até de escuridão mais profunda, luz pode nascer. Luz viveu até 1966, morrendo aos 89 após vida dedicada à cura, educação, justiça. Nunca perdeu dons, até últimos dias, tocava doentes trazendo alívio. Fundou hospital, escola de enfermagem, orfanatos. Casou, teve 5 filhos, 12 netos, 23 bisnetos. Sempre contou história de Joana. Minha mãe sofreu castigo sem piedade mesmo grávida. Forçada a trabalhar 6 horas sob sol brutal como punição por acidente trivial. Corpo entrou em colapso. Entrei em trabalho de parto prematuro. Nasci aparentemente morta, ela estava morrendo. Mas algo aconteceu. Luz que brilhei salvou nós duas e guiou todo o trabalho. A história tornou-se lenda duradoura do período final da escravidão, preservada oralmente, documentada em livros, estudada por historiadores. Pesquisadores debateram natureza de poderes, fenômeno biológico, manifestação psicológica, milagre genuíno? Nunca chegaram a consenso, mas todos concordavam que efeito foi real. Em 1983, centenário da punição e nascimento, governo estabeleceu memorial. Central era a escultura de Joana segurando o bebê emanando luz, inscrição. Em memória de Joana e todas as mães escravizadas que amaram filhos através de sofrimento impossível. Em honra de Luz, cujo nascimento milagroso ajudou a iluminar caminho para a liberdade. Descendentes, 143, vieram para a cerimônia. Contaram histórias de bisavó que curava, que transformou fazenda, que ajudou a acabar a escravidão simplesmente existindo. No centro estava a verdade. Joana sofreu castigo sem piedade mesmo esperando filho, trouxe luz ao mundo em condições que deveriam ter matado ambas. Mas o que bebê mostrou depois, luz sobrenatural, poder de curar, capacidade de transformar corações, mudou tudo para sempre. Não apenas para Joana ou fazenda ou região, mas contribuindo para a transformação de nação inteira, oferecendo testemunho eterno de que luz pode nascer até de escuridão mais profunda, que mudança é possível, que humanidade não pode ser permanentemente negada.